Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. Seja muito bem-vinda à série de professoras de referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é 3 ações que você deve eliminar da alfabetização da criança com deficiência intelectual. Olha, nós vamos falar de 3 coisas muito sérias. Você tem que eliminar isso se você realmente quer alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Muitas das crianças com deficiência intelectual não querem escrever mais nada, né? Mas você, às vezes, insiste, porque você não sabe por que ela não quer fazer. Os cadernos, as apostilas estão sempre vazios. Essa criança não quer copiar nada. E é claro, né, que os pais querem ver o caderno cheio, porque para a família, a escrita é sinônimo da aprendizagem das crianças. Mas a escrita não significa aprendizagem. Hoje nós vamos ver. Escrever não quer dizer que a criança esteja alfabetizada, que sabe o conteúdo. Agora eu quero falar uma coisa bem importante, quero que você pense. Quantas crianças e adolescentes que tem lá na sua escola que sabem escrever e copiar tudo do quadro, mas não sabe ler? Lembrou de alguma? Por que será que ela sabe escrever e não sabe ler? É porque a escola trabalha incessantemente essas 3 ações que você precisa eliminar da sua prática pedagógica. Porque essas ações não ajudam na alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E isso é algo bem sério. E eu vou falar de cada uma dessas ações hoje. A primeira ação que deve ser eliminada da sua prática pedagógica: ensinar a escrever antes de ensinar a ler. Olha, primeiro a criança tem que aprender a ler, para depois escrever. E sabe por que na nossa escola isso acontece ao contrário? Primeiro a gente ensina a criança a ler, a escrever, e depois, se der, né, é o ler. Por quê? Porque as nossas escolas, o método global, ele é usado em todas as nossas escolas brasileiras e reforça essa ideia de que a escrita deve ser trabalhada antes da leitura. E esse, gente, é o nosso maior erro, porque primeiro a criança tem que aprender a ler para depois escrever. Você pode estar pensando, por que ela afirma isso o tempo todo? Lógico. Olha só, quando a criança vai escrever, é para alguém ler ou para ela ler depois, não é mesmo? Então, não se escreve por nada, a gente só escreve para deixar um bilhetinho para alguém ou para a gente fazer um bilhete para a gente lembrar disso depois. Então, a leitura tem que vir primeiro antes da escrita. Não tem lógica trabalhar a escrita, encher o caderno da criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, um monte de tarefas, se ela não sabe ler nada. Então, gente, não tem sentido aprender a escrever sem saber ler. A maioria das atividades propostas para as nossas crianças com deficiência intelectual são atividades que reforçam a cópia, a escrita. Quer ver? Ó, um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Tem o modelo sapo e aqui tem sa, aí faltou o, sa, faltou o po, faltou a po. Tá vendo? Isso aqui, ó, é só para reforçar a escrita da palavrinha sapo e a memorização da palavra inteira. Se a criança não consegue ver o valor sonoro disso aqui, ela vai apenas memorizar a palavra inteira. Aí, quando essa palavra aparece em algum lugar, ela vai tentar ler.
Mas, para isso, ela vai ter que fazer muitos exercícios de escrita. Aprendeu a ler? Não. Ah, mas aprendeu a ler essa palavra. Mas não consegue ler as outras palavras que ela ainda não memorizou. Então, assim, ó, a leitura, ela não é memorizada. Ela tem que ser compreendida. É um código que nós temos, que ele deve ser decodificado. Então, há aí uma compreensão. As atividades que a gente trabalha lá na nossa escola, porque 99% das escolas brasileiras trabalham com método global. E o método global ele foi preparado para ensinar a criança a escrever primeiro, para depois ler. Quando alguém reclama para mim que a criança é resistente em escrever, eu digo, graças a Deus, porque a escrita sem leitura não tem sentido nenhum. Então, quando a criança ela fica resistente à escrita, é porque ela já viu que aquele desenho que ela copia não tem sentido, ela não consegue ler aquele desenho. E daí isso deve causar uma ansiedade enorme e um nervosismo também enorme. Imagina uma situação da criança passar 4 horas copiando tudo do quadro, como tem escolas que são assim, passa o texto, passa as perguntas, depois corrige as perguntas no quadro, né, colocando as respostas. Então, passa 4 horas copiando algo que é um desenho, porque ela olha e não sabe o que leu. Não sabe ler aquilo que está no caderno. Gente, isso é desesperador para uma criança. Por isso que tem hora que ela não quer mais escrever mesmo. Então, se ela tem essa resistência, eu digo graças a Deus, assim, ela não está perdendo o tempo dela, está aprendendo a fazer outras coisas, bagunça, né? Querer sair da sala para ficar no parque, para ficar na biblioteca. Ela vai inventar outro tipo de comportamento, porque ali ela não aguenta mais. Ela viu que todos os colegas aprenderam a ler. E ela não viu sentido naquilo, de só copiar. Só copiar, só copiar. Então, uma coisa que você tem que eliminar definitivamente da sua prática pedagógica. Ensinar a criança a escrever antes de ensinar ela a ler. Não coloque mais a sua energia em fazer atividades escritas se essa criança ainda não sabe ler. Explica isso para o pai dessa criança, para a família dessa criança. E explica para ele que de agora em diante vai ser de outro jeito, de outra forma. Porque essa criança primeiro tem que aprender a ler, para depois escrever. Agora, não sei se você está disposta a fazer isso, né? Porque isso precisa de um comprometimento da família, da professora, o apoio da coordenação, para que essa criança primeiro aprenda a ler para depois escrever. A segunda ação que deve ser eliminada da sua prática pedagógica é fazer cópias e atividades escritas sem ter a consciência fonêmica. Olha só, as escolas, elas fazem muitas atividades escritas, muitas, e a maioria são copiadas. Eu mostrei do sapo, mas tem outro tipo de atividade, onde a gente trabalha a palavra inteira e vai completando com as letrinhas que estão faltando aqui, né? Então, olha só. Isso é cópia, gente. Tem um modelo, a criança vai copiando para cá, vai vendo a primeira, a última, depois a segunda, a do meio, a última, SS, pronto. É cópia, é pura cópia. Eu quero falar uma coisa para vocês gravíssima. Esse tipo de atividade contribui de forma severa mesmo, para o cenário que nós temos hoje. Hoje, o que nós temos na escola? Crianças com TEA, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com TDAH, que são crianças o quê? Copistas. Elas copiam tudo. Copiam tudo. A criança copista, ela escreve imagens
desenhos de letras e não reconhece o valor sonoro daquela letra copiada. Quando eu falo de você não fazer cópias sem o valor sonoro, é que numa palavra, cada letra, a criança tem que ter essa consciência fonêmica, ou seja, uma palavrinha sapo tem 4 fones. Fones é o som produzido, sem vogal nenhuma. A, O. Então, nós temos 4 fones que, quando eles se juntam, formam a palavra sapo. A criança com deficiência intelectual, ela tem que aprender isso. Entendeu? Porque senão ela não vai ler, ela não vai aprender a ler. Porque para a pessoa aprender a ler, ela tem que conhecer o valor sonoro daquela letra copiada. O máximo que as escolas falam é o nome da letra. Ah, ensina o nome da letra. Por exemplo, vou dizer o meu nome pelo nome da letra. Izabel. Disse o meu nome? Não. O que disse o meu nome é o som. Isabel. Pronto, disse o meu nome. Com som bem devagar. E vou dizer com som bem rápido. Isabel. Também é som, mas é som bem rápido. Tá vendo? Se eu ensino o nome da letra, nunca que eu vou formar Isabel. Especialmente na leitura, né? Especialmente na leitura. Mas eu não sei se você sabe que não se usa o nome da letra nem para ler, nem para escrever. O nome da letra, ele só serve para a gente saber a ordem alfabética, sabia? A, B, C, D, E, F, G, H é a ordem alfabética. O nome da letra não serve para a gente ler nada e nem escrever nada. Interessante, né? Se eu penso numa palavrinha para escrever, então eu penso sapo. Eu não penso S-A-P-O. Eu penso em sapo. 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 Pronto, já saiu o sapo. Então, assim, eu penso no som. Entendeu? A criança, quando você trabalha a escrita, a cópia, sem o valor sonoro, ela vai ficar presa ao desenho. Quando ela fica presa ao desenho, ela ativa o lado direito do cérebro. O lado direito, ele é responsável pelas imagens, pelos desenhos, pela interpretação disso, entendeu? Até a interpretação dessa grafia, do desenho da letra. Só que é o seguinte, só isso não dá para a nossa criança com deficiência intelectual. A nossa criança com deficiência intelectual, ela tem que compreender a articulação do som, a pronúncia do som e o significado daquela pronúncia, daquele som numa palavra. E isso não dá para ser trabalhado copiando o nome da letra do quadro ou palavras inteiras. Ela precisa aprender a atribuir um valor sonoro aos sons individuais que compõem uma palavra lida ou escrita. Sem essa ideia de valor sonoro, ela não vai conseguir ler nunca. E olha, incrível, ela não vai aprender a ler não porque ela tem um diagnóstico, é porque a metodologia utilizada estimulou o lado direito e o lado direito não passou para o lado esquerdo, porque é o lado esquerdo que aprende a ler. Então, esse caminho neurológico na nossa criança com deficiência intelectual, ele tem várias falhas.
A criança que não tem nenhum comprometimento intelectual leva de 1 a 2 anos para compreender esse processo, mas ela pega tudo do lado direito e leva para o esquerdo. A nossa criança, você estimula o direito e ela não consegue passar para o esquerdo. A criança neurotípica, que não tem nenhum comprometimento, ela leva do direito para o esquerdo, mas ela lê muito mal, ela interpreta muito mal, ela compreende mal o que lê, porque tem falhas nesse processo cognitivo de entrada da informação, né? A professora trabalhou o nome da letra, e o nome da letra não é uma informação que o cérebro, na parte da alfabetização, ele descarta qualquer nome de letra. Ó, R de Rita, ó, a palavra Rita não tem o som R, não tem. Mas tem o som R. Esse é o som. Então você vê que alfabetizar é complexo. Mas se você tenta alfabetizar ainda usando métodos que não funcionam, que a neurociência já disse que não funciona, por que você fica batendo na mesma tecla? Por que toda vez que o aluno com deficiência intelectual, que já está lá 3, 4, 5 anos no primeiro ano, todo ano que começa, você pega atividades assim para ele? De cobrir pontilhado, de dizer que esse aqui é o G da galinha. G da galinha. Na palavra galinha não tem o som de G. Não tem esse som. Então, como é que é o G de galinha? Esse processo não é compreendido pela nossa criança com deficiência intelectual. Aí você faz atividades assim, de pontilhado, você faz atividades do silabário com essa criança, várias atividades para ela ver qual a partezinha que cabe. Orelha, rare. Ó, vamos botar aqui. Não é nem are, né, que você trabalha re, ra, re, ri, ro, ru. Você não trabalha o re, que é o som que vibra a língua, sol da garganta. Então é orelha. Então é tudo mais difícil quando você começa a trabalhar com o nome da letra para juntar. Como é que o C mais A dá K? C com A dá CA. Não dá K. O R com A dá RA. Não dá Rá. Nunca pensou nisso? Eu sei também que você quer alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. E é muito desesperador, entendeu? Ver que você, por exemplo, agora está chegando na metade do ano, chegamos, né? Na metade do ano, e a sua criança não avançou nada. Isso é desesperador. Pelo menos para mim. Se eu tivesse no teu lugar, minha criança está ali. Eu já sei que ela tem condições de aprender, eu até vejo isso nela, mas eu não sei como fazer isso. E as atividades que eu estou fazendo de cópia sem valor sonoro, cópia, essa criança não evoluiu. É desesperador. É realmente muito desesperador, e é por isso que você está aqui, né? Porque se você tivesse alfabetizando a sua criança com deficiência intelectual, se ela tivesse aprendendo a ler, coisa e tal, você não estaria aqui me vendo. Entendeu? Agora, eu tenho 2 certezas muito assim, claras na minha cabeça. Quem é professora e está aqui, está porque está preocupada com essa situação. Da criança estar lá e você não vê a evolução. E uma segunda certeza é que a sua criança, ela já está na fase de se tornar uma criança copista? Ela já está nessa fase? Então, isso provavelmente é outra preocupação sua, né? Então, 2 certezas. Uma, você está aqui, você está preocupada, e a segunda, que desses
4 meses aí que teve de aula, a sua criança já está na fase de se tornar uma criança copista. Se você não alfabetizou ela ainda. Porque ela vê todo mundo fazendo coisas. Então ela quer fazer também. Aí ela desenvolve bem o lado direito, que é o lado da criatividade, do desenho, da interpretação do desenho. Então ela está se tornando uma copista, muito bem, está ficando com uma letra bonita, está caprichando no caderno, mas não sabe ler. Agora eu quero contar para você um caso de uma aluna. Quando eu falo assim, ó, não force a sua criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, com paralisia cerebral, com síndrome de Down a escrever, se ela ainda não sabe ler. Por que eu falo isso? Aí eu lembrei, hoje à tarde, que eu estava escrevendo algumas coisas aqui para falar para vocês, eu me lembrei desse caso, né? Que é um caso que eu quero contar para você, de uma aluna minha de 8 anos com paralisia cerebral, chamada Sofia. Ela tinha pouco tônus muscular, assim, sabe? Ela era molinha, com paralisia cerebral, não conseguia pegar numa caneta, não conseguia usar a coordenação do único braço para poder fazer algum movimento, tá? Então, aprender a escrever para essa menina foi uma tarefa muito difícil. Ela não conseguia segurar o lápis, muito menos desenhar alguma coisa, uma garatuja, uma letra, nada, ela não conseguia. E aí foi por isso que eu fiz uma reunião com os pais, porque a mãe queria a tarefa feita no caderno escrita. Então, assim, ó, chamei essa mãe, essa família, né? E a coordenação da escola. E aí eu expliquei o seguinte: primeiro, nós íamos alfabetizar essa menina. E mais adiante, a gente ia trabalhar essa escrita com lápis. Então, a escrita com lápis, ela foi adiada. Escrever com o lápis, usar o lápis e o papel, né? Ia ser adiada até o momento que essa habilidade neuromuscular ficasse melhor. Claro que o meu objetivo era tirar a família dessa neura, de que essa criança tinha que aprender a escrever como as outras crianças. Então, durante 1 ano, eu ensinei essa criança a ler. Enquanto isso, a fisioterapeuta intensificava os exercícios musculares. Olha, demorou 1 ano para essa criança aprender a ler. E também levou um pouquinho mais, né, de 1 ano, para essa criança começar a querer escrever de forma adaptada. E até falo que não era nem querer, entendeu? Era poder, né? Porque para uma pessoa com paralisia cerebral, quando ela força toda uma musculatura que ela não tem, isso dói, é dolorido. Mas demorou em torno de 3 anos para essa criança construir uma caligrafia mais legível, com caixa alta, era letra grande, mas dava para a gente ler o que ela estava escrevendo. Agora vamos pensar hoje, que ela já está uma adulta, certo? O que adiantou para ela, o que valeu para ela? Aprender a ler ou aprender a escrever? Veja bem, hoje eu posso dizer que basicamente a leitura valeu tudo. A escrita, essa escrita física de escrever o que está pensando, escrever com a mão, né? Para mim não valeu nada, porque hoje nós temos celular, então ela pode digitar com um dedinho só, ela digita a mensagem. Tem computador no trabalho para digitar, inclusive o Word, agora a gente aperta uma tecla, a gente fala e o Word digita para a gente, que nem digitar a gente precisa mais. Então, assim, ó, sai dessa neura de que a criança tem que aprender a escrever. Não! Primeiro ela tem que aprender a ler. Você tem que aprender a pensar fora da caixa,
Você foi colocado dentro de uma caixa que não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Olha, quando você vai no Instagram, você não precisa escrever nada para responder uma mensagem para uma pessoa. Você pode aplicar ali uma teclinha do microfone que tem ali separado junto com as teclas. Você fala e ele digita. Então, Instagram, digita. Word, digita. No celular, você digita ou fala. No trabalho, é só ter um computador para digitar. Ninguém escreve mais nada. Ninguém manda um bilhetinho para ninguém, nem de amor. Então, por favor, não force essa criança a escrever. Coloque toda a sua energia para ela aprender a ler. Depois, a gente pode inventar a roda, entendeu? Existem muitas possibilidades de trabalhar a escrita com a criança com deficiência intelectual, TEA, TDAH, mas depois dela aprender a ler. Primeiro, essa criança precisa aprender a ler, para depois escrever. Agora vamos para a terceira ação que deve ser eliminada da sua prática pedagógica. Vamos pensar. Eu já vi, né? Por isso que eu estou falando dessas coisas. Usar caderno de caligrafia para melhorar a letra cursiva. Melhorar a letra cursiva da criança. A criança não sabe ler, mas sabe escrever com letra cursiva. Então vamos trabalhar um caderno de caligrafia para essa letra ficar muito linda. Olha, não perca tempo fazendo caderno de caligrafia. Se a sua criança com deficiência intelectual ainda não sabe ler, não tem sentido ela aprender a escrever, muito menos escrever com letra cursiva. Esse treino de letra cursiva vai rapidamente também tornar essa criança uma criança copista, pois a coordenação motora, aos poucos, com esse treino, vai se tornando cada vez mais habilidosa. A letra vai ficar bonita, ela vai copiar tudo, vai ser a primeira que vai copiar tudo da sala, não vai ter matéria atrasada, mas ela não sabe ler nada. A criança com deficiência intelectual ela vai ter um prejuízo cognitivo imenso. Mas olha que interessante, de tanto ela fazer cópia e ver que ela não sabe ler, ela vai caprichando cada vez mais na cópia. Mais e mais, porque as crianças gostam de agradar. Então ela vai ter um caderno caprichado, copiado, letra bonita, vai fazer tudo certinho, não vai ser tarefas em atraso, porque ela vai copiar as respostas do quadro, mas ela não vai aprender a ler. Agora, depois da criança aprender a ler bem, né? Ela pode usar um caderno de caligrafia para melhorar a letra, sim. Por que não? Pode. E dentro aqui das abordagens que eu uso, nós temos... Porque quando você procura um caderno de caligrafia, você vai direto, compra o caderno de caligrafia, né? Só que você não sabe que o caderno de caligrafia ele teve a origem nos materiais de Erickson. O Erickson, ele trabalha dentro de uma abordagem com crianças com dislexia que tinham as letras assim, ilegíveis. Só que para chegar naquele padrão mostrado no caderno de caligrafia, existem 3 etapas anteriores que devem ser trabalhadas. Então a pessoa faz, achando que está fazendo bem e ainda está pulando etapa. Não dá para aceitar isso, né? Mas eu vou dizer o seguinte, por experiência própria, usar o caderno de caligrafia não vai melhorar a letra da criança. Porque a letra envolve muito a questão da personalidade, do jeito de você pegar a caneta, do jeito de você escrever, se você escreve bem rápido, se você escreve... Entendeu? Aqui em casa sempre foi uma briga com relação ao caderno de caligrafia, porque o meu filho sempre teve a letra meio esquisita. Inclusive do nome dele, João. O J maiúsculo parecia um J minúsculo. Aí meu marido apagava tudo do caderno e dizia para ele, vai fazer. Um dia eu cheguei em casa, porque eu trabalhava à noite, fazer João várias vezes, João, com letra maiúscula, João, várias vezes.
O Jota, né? Para treinar o Jota. Que é isso? Não faz isso. E aí, hoje o João tem 22 anos. O Jota dele continua o mesmo daquela época que ele era aluno do primeiro ano e segundo ano. Então, não vai adiantar. Profissionalmente também não vai adiantar nada, porque ele vai ser médico, né? Então, ó, a gente pega uma receita lá, a gente não entende nada que o médico fez, 3 riscos e já é a letra, pronto. Ou então, vai usar máquina, né? Vai usar o computador e vai ser a receita médica ali. Então, assim, tem que ver o que é necessário para aquela criança, o que realmente vai agregar para ela. Agora, uma coisa não abro mão, aprender a ler. As crianças com deficiência intelectual, TEA não verbal, com apraxia da fala, com paralisia cerebral, síndrome de Down, com dislexia, todas, TDAH, TOD, todas essas crianças têm direito a aprender a ler. É a nossa prioridade, entendeu? Isso tem que entrar claro, e escrevendo não vai garantir a leitura. São processos distintos, depois eles se complementam. Então, não vou trabalhar tudo misturado. Eu foco a minha energia em ensinar essa criança a ler, para depois escrever. Porque quando eu falo de escrever, não é a escrita copiada, é a escrita espontânea. Eu pensei numa coisa, pensei numa lista de compras que eu vou fazer no supermercado e eu vou escrever para ler lá no supermercado. Ah, eu vou escrever um bilhetinho para o meu filho não esquecer tal coisa amanhã. Então, eu vou escrever o bilhetinho. Então, ou meu filho vai ler, ou eu vou ler. Não tem sentido ensinar a criança a escrever se ela não sabe ler. E muito menos escrever com letra cursiva. Então, hoje, você sabe que nós temos muitas tecnologias assistivas, que a gente chama, né, e tecnologias avançadas que ajudam a criança com deficiência intelectual a escrever. Então, não coloque sua energia no caderno de caligrafia, não, tá? Ah, e uma coisa importante, olha, quem viu o filme que eu recomendei numa live aí atrás, hoje eu lembrei de novo desse filme. Todos os filmes que tem de educação especial, de inclusão, eu já assisti todos, né? Até trabalhei com eles na universidade, com os alunos. Então, assim, ó, eu recomendei que vocês assistissem Os Milagres de Annie Sullivan. Então, quem viu sabe que Helen Keller era uma menina surda, cega e com comportamentos indesejados. Batia, mordia, quebrava as coisas, certo? Já era quase uma adolescente quando Annie Sullivan veio. Então, Annie Keller era surda, cega, não verbal e tinha esse comportamento indesejado. E quem foi vasculhar um pouco mais sobre a história da Helen Keller, ela foi alfabetizada, aprendeu a ler e virou uma escritora. Onde é que está o limite, gente? Quando Annie Sullivan colocou a energia toda em ensinar, em alfabetizar essa criança, ensinar ela a ler, ela virou a página dessa menina. Ela mudou a vida dessa menina, entendeu? E Helen Keller, se eu não me engano, ela fez filosofia ou sociologia, não sei direito, acho que foi filosofia na faculdade, nos Estados Unidos. Entendeu? Então, quem coloca limite? É isso aí. Então, assim, ó, tire essas coisas que eu falei hoje, essas 3 ações da sua prática pedagógica. Coloque a sua energia só em ensinar essa criança a ler. Olha, vamos... Ah, mas eles querem que a gente escreva, eles querem que a criança escreva. Então, vamos tentar resolver esse problema, tá? Então, vamos pensar assim, que a escrita é obrigatória naquela escola. Então, você vai chegar para a coordenação e vai dizer, olha, nós vamos usar, por enquanto, algumas estratégias para garantir a escrita. Dentre essas estratégias, uma é assim, ó, eu vou ser a escriba dessa criança. Ela vai falar as coisas, eu vou ler o texto para ela e coisa e tal, ela vai falar
as coisas e eu vou escrever. Que letra a gente coloca aqui, que letra coloca lá, e coisa e tal, como é que é essa tua resposta, que resposta você daria, e eu vou escrever e pronto, tá lá. Ou eu posso usar um tablet para essa criança começar a digitar. Eu posso também fazer as atividades todas orais. Eu até fiz um postzinho chamado assim, faça atividades usando um podcast. Aí a pessoa me criticou, falando assim, a escola pública não tem podcast. Não, podcast, meu Deus, podcast, pode ser qualquer vídeo, filmar, falado, qualquer gravação do WhatsApp, entendeu? Pode virar um podcast. Passou de 1 minuto, já virou um podcast? Quem é que vai ficar escutando ali um áudio de mais de 1 minuto? Não é verdade? Então, pode gravar ali no celular a voz da criança falando daquele conteúdo. Isso é um podcast. É considerado um podcast. Né? Ou as respostas assinaladas, sim ou não, e a criança vai respondendo sim ou não, sim ou não. Então, a escrita mesmo, essa escrita doentia, para mim é uma escrita doentia, vocês têm que tirar da prática pedagógica. Coloque a sua energia na criança. Ler, aprender a ler. Isso é que vai fazer toda a diferença na vida dela. Escrever, não. A escrita nós temos várias outras coisas que podemos usar para escrever, certo? E até escrever certo, né? Tem gente que escreve errado, então pode até escrever certo, desde que use a tecnologia adequada, tá bom? Olha, gratidão por vocês estarem aqui comigo, certo? Um beijo grande para vocês e até mais.